Não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eles também não têm o vislumbre da informação espiritual que o Senhor está passando e tenta interpretar a palavra espiritual do Senhor Jesus de uma ótica natural. É o que o religioso faz, é o que a mente humana faz, tentando entender o sobrenatural. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nem os discípulos e nem a mulher samaritana aqui têm um coração, uma mente espiritual para compreender. Por isso que na mensagem evangelística nós precisamos ser bem superficiais e não nos aprofundar em detalhes teológicos complexos que as pessoas não compreendem. Jesus disse para os seus discípulos: eu estou falando com vocês em parábolas e vocês não compreendem. Imagine se eu resolvesse falar aqui dos mistérios, das coisas que Deus tem reservado, dos segredos espirituais, né? E isso aí é uma lição para nós que estamos no ano da expansão e queremos ganhar pessoas. Seja simples, tenha uma palavra simples, mas não permita que a simplicidade venha impedir que o sobrenatural se manifeste. Então, a palavra de conhecimento que Jesus tem ali, palavra de conhecimento não é adivinhação, não é profecia, palavra de conhecimento é uma revelação sobre uma situação que vai nos proporcionar um caminho mais amplo para poder fazer evangelização. Aquela mulher impressionada, admirada, ela vai subir até a sua aldeia e ali ela vai dar testemunho e dessa vez não tem nenhuma vergonha em dizer que ela era uma pecadora e ela disse para os homens que a interpelavam e muitos, quem sabe, fossem até mesmo conhecidos dela, e disse: vim de ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é ele o Cristo? Então ela não está fazendo menção a um nome. Christos é a Marchia, é Messias, é o Salvador. Não é ele o Salvador? Os samaritanos, apesar de não serem judeus, eles tinham a fé dos judeus, eles criam na fé judaica. E nós vamos ver que nesse íntere, Jesus, então, nós vamos ver que os samaritanos vão até Jesus, daí a pouco eles vão também a essa mulher dar um testemunho e dizem a ela que já não é mais pelo dito dela que eles creem, mas eles também haviam tido a experiência. E eles também confirmavam que Jesus era o Cristo, o prometido que havia de vir. Nessa sequência, Jesus, então, ele passa por toda a Samária e ele vai, então, ele partiu para Galiléia, porque a Galiléia está logo na subida de quem vem de Jericó, passa por Samária, você vai chegar na Galiléia, né? Na direção ali do norte de Israel. E vem um oficial romano até Jesus, e nós vamos ver algumas vezes acontecendo, né? Assim como aconteceu com Cornélio, lá no livro de Atos, assim como aconteceu com aquele oficial que veio até Jesus falar de um servo que estava doente, oficiais romanos também estavam sendo alcançados. Aqui nós estamos na Galileia, Galileia dos gentios. Gentios quer dizer das gentes, dos povos, das etnias. Um povo misturado que não era aquele povo de predominância étnica judia que estava lá em cima na Judéia, né? O estado aqui, que havia estado aqui embaixo na Samária, era o estado de Israel, formado por 10 tribos, e eles foram conquistados pelas nações antes de Judá cair lá em cima. E Jesus, então, ele vai até esse homem e diz a ele que se ele cresce, o filho dele, ele estaria sendo tocado, né? Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, então, ele, lá no versículo 47, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho. Ele esperava que Jesus fosse. É interessante essas coisas, porque com as duas vezes que um gentio pede o Senhor para curar, Jesus cura pelo poder da palavra. Mas quando Jairo vai a Jesus, Jesus faz questão de ir na casa de Jairo, que era um judeu, ressuscitar a filha dele. Mas com o gentio, o Senhor curou com o poder da palavra. Ele disse, o primeiro, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra tua. Né? Ele teve a revelação. E aqui é a mesma coisa.
E aquele homem voltando para sua cidade, né? Jesus havia voltado para Caná, e lá houve então, foi onde houve o primeiro milagre. Aquele homem então se inteirou de que hora que o seu filho, o que tinha acontecido com o seu filho, e foi informado pelos seus oficiais, o seu filho continua vivo. E ele se inteirou de que hora isso havia acontecido, e a Bíblia diz que aquela hora tinha sido a mesma hora que Jesus havia dito para ele que seu filho estaria curado. E Jesus anuncia uma coisa aqui que nós precisamos também atentar para a evangelização. Jesus disse que pessoas assim, gentios, que não têm essa formação, pessoas que precisam ver para crer, a eles seria necessário um sinal. Então, às vezes, a gente insiste para que a pessoa que não seja convertida, de que ela creia primeiro. Talvez crer para alguém que esteja num estágio mais adiantado no conhecimento de Deus seja mais fácil. Mas para alguém que não conhece a Deus, Paulo diz, eu não vim ter com vocês apenas com palavras persuasivas, eu vim com vocês com demonstração de poder. E a gente vê a necessidade de estar cheio do Espírito Santo e de estar alinhado com Deus para não só falar, mas também para orar pelas pessoas que precisam e operar nos sinais e nas maravilhas. Então, esse foi o capítulo 4 e esse foi o quarto dia. Eu espero em Deus que você seja introduzido agora nessa sequência do nosso jejum, porque vem aí o quinto dia. E eu tenho certeza absoluta que Deus continuará manifestando o seu poder e graça na sua vida. E eu sei que você tem orado, eu sei que você tem meditado na palavra e sei que você tem jejuado. Por isso eu sei que grandes coisas já estão acontecendo no Reino do Espírito. Que Deus te abençoe.